Boa noite a todos, pessoal, que estão vendo esse vídeo, ou que posteriormente irão ver. Hoje teremos um bate-papo aqui muito interessante acerca da filosofia e do cinema. Tenho dois convidados super interessantes, já já vocês vão conhecer eles. Esses minutos iniciais, a gente está divulgando o link e em breve começamos a nossa live, tá certo? Então, pessoal, estou mandando para vocês o link da live. Renato, estou te mandando no WhatsApp o link da live e Larissa, estou mandando para a senhorita no Instagram o link da live, beleza? Aí eu dou Eu até postei agora também, porque eu mandei o link errado, né? Que você demorou para responder, eu já mandei o link do seu canal Isso, para as Larissa. pessoas. Fala que eu demorei para responder em público, Larissa. Muito bem. Aquela que esquece que já está acontecendo, né? Que já está acontecendo. É tipo podcast, né? A gente só conversa, só é uma Só conversa. começa a conversa, já começa a pesar. Eu tava aqui meio preocupado com o meu cenário aqui, meu fundo. A Larissa tava uma tranquilona, assim, ligou ali, botou o fundão ali, de boa. Cineasta, né? Eu tô com fundo? Não, eu tava aqui preocupado com o meu, né? Não, deixa eu arrumar aqui. Aí você veio mó de boa, assim, suave, tranquilona. Eu tô no meu quarto. Então. Não, aqui tá no meu também, né? Meu local de trabalho e tal. Mas tá bonitinho, tá legal. Cineasta é assim, né? Cineasta não é de boa com essas coisas. Espero que não tenha nada que eu tenha deixado no quarto, que ninguém pode Nada, ver. tá bem tranquilão, tá de boa. Professor, eu clico aqui nesse link, é isso? Ou como é que é? Este é o link da live. Caso você queira enviar para alguém, eu já tenho enviado do canal. Eu sempre conto essa anedota, né? Falar anedota é coisa de gente mais velha, mas eu acho uma palavra muito interessante. É que minha mãe ela tem muita dificuldade de acessar o vídeo somente pelo canal. Ela fala assim, não, você tem que mandar o link direto para eu conseguir acessar. Aí por isso que eu mando e deixo esses minutinhos iniciais para a gente se adequar. E pessoal, essa live ela é muito interessante porque eu estou fazendo uma coisa inédita. Convidei duas pessoas que eu nunca vi na vida para fazer elas conosco. Que loucura esse mundo das lives, né? A gente, para quem tá vendo, quem tá assistindo depois também, a gente não se conhece, a gente nunca se falou. A gente se falou assim, claro que a gente se falou, mas eu, por exemplo, nunca falei com o Renato, né? Também não te conhecia, não. Muito prazer, Larissa. Muito prazer. Então é uma experiência, né? Um experimento, assim. Larissa, social. Meu Instagram está demorando um pouquinho para divulgar, mas eu já te enviei o link aí. Você pode ver se chegou, por gentileza? Aqui para mim? Não, para mim chegou. Chegou? Então, tudo certo. Pessoal, vocês são de que estado, de que lugar? Quer falar primeiro, Larissa? Fica à vontade. Eu sou do Rio de Janeiro. No momento, eu estou na Irlanda, então aqui já são 10 horas da noite. Mas por isso que eu tô com essa cara de cansada, vocês me perdoem. Que isso. Eu espero que eu esteja com uma aparência ok, né? Que já chega o fim do dia, noite, 10 da noite, a gente já tá como? Eu tô ficando velhinha, né? Tô começando a dormir cedo. Então hoje eu tô acordada aqui no 220 pra gente falar de filosofia e cinema. Mas eu sou do Rio. E eu tô por aqui, agora. Bacana. Eu super entendo você falar assim, Larissa. Você falou de você agora, porque cineasta, a gente tem a vida meio... Quando a gente vai para produzir, né? Aquela loucura de produção, de gravar e tal, a gente dorme tarde, acorda cedo. Tá tranquilo, eu super entendo. Eu sou de São Paulo, aqui é 6 horas da tarde, no horário comum, né? Horário do professor também. E eu estudo cinema tem praticamente 10 anos, assim, arredondando, dá uns 10 anos. Mas eu comecei lá atrás, né? Vou fazer um resumo bem breve aqui. Eu comecei com desenhos, né? Eu era desenhista, eu comecei assistindo Cavaleiros do Zodíaco, comecei a desenhar, depois comecei a desenhar Marvel, DC, aí viraram filmes, e aqui eu tô aqui hoje. Você começou como desenhista. Isso é muito bom, né? Porque já é bem a coisa da imagem ali, já estava trabalhando storyboard, né? Sem saber. Não tinha nenhuma ideia, mas eu comprava os DVD, eu tenho 42 anos, tá? Não parece, eu sei que não parece, mas eu tenho 42. Nossa, esse é vampiro. E eu comprava os DVD e colocava na fita, o DVD no aparelho, né, de DVD, do cassete e tal. E aí eu dava pause e ficava desenhando, assim, eu ficava olhando e desenhando. E tal, e aí depois eu fui, né, enfim, comprando as revistinhas e fui
continuando desenhando, até que os quadrinhos viraram filmes. Eu queria saber como é que é essa produção, como é que eles faziam. Porque eu estudei cinema, estudei na Embi Morumbi, você deve ter conhecido a Academia Internacional de Cinema também, aqui em São Paulo. Sim. Aí você estudei lá. Depois eu fui para o Senac e terminei a pós-graduação na Unip. Então, são muitos anos estudando e continuo assim, estudando, né, por conta própria, digo, analisando filmes, né, estudando as visões de mundo e tal, e etc. Não para, né? Não para nunca, né? É bonito ver nessa idade, que é uma idade jovem ainda, 42 anos é jovem ainda, mas é bonito ver que você já tem, que assim, não para mesmo. É uma coisa que a gente tem que estar se renovando, ainda mais que a gente mexe com tecnologia e aí tudo vai mudando, e aí você, né, você tem que ir acompanhando de certa forma, que é uma coisa muito viva. O cinema é uma coisa muito viva. A filosofia também. Ainda bem. Não é filosofia. Sim. Olha, Larissa, esse assunto aqui, professor, você está de parabéns, que é muito interessante esse assunto que você tá trazendo aqui. Filosofia e cinema é muito interessante. Você vai ver como elas estão juntinhas, assim, ó, que é marido e mulher, sabe? Estão juntinha. Que bom, pessoal. Então, que bom que vocês já se conheceram, parecem amigos de longa data. Vim com minha blusa em homenagem a vocês. Teria sido melhor ver o filme do Pelé. Viu como é que eu sou cheio de anedotas? Me sinto um senhor falando assim. Mas vamos lá. Boa noite a todos novamente, pessoal. O objetivo da nossa live aqui é discutir, afinal de contas, filosofia e cinema são saberes que dialogam? Para seguir um certo rigor, seguiremos o seguinte roteiro. Teremos uma apresentação que, de certa maneira, já foi iniciada, mas os convidados irão falar um pouco mais deles. Logo em seguida, iremos ter uma introdução mais aprofundada. Afinal de contas, o que é filosofia? O que é o cinema? Depois, iremos para a nossa grande questão. Esses dois saberes que nós definimos, filosofia e cinema, eles podem dialogar? Posteriormente, essas colocações, iremos para a minha parte favorita nesse canal, que são as provocações. Irei provocar os nossos convidados. Abriremos, então, depois dessas perguntas para o público, para vocês falarem um pouquinho o que vocês acharam, se tem perguntas, críticas, dúvidas e sugestões, e iremos para as nossas palavras finais. Então, se acomodem, peguem a pipoca, se já não estiverem servidos, e espero que se deleiteiem hoje com a nossa live. Para início de conversa, eu sou o Lucas, sou de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, sou professor de filosofia do Estado, tenho esse projeto aqui no meu canal que é Filosofia em Diálogo. Tento mostrar para o pessoal que filosofia não é essa coisa assim, isolada do mundo, só na academia, mas ela está presente em tudo e que ela nos ajuda a compreender quem nós somos nesse mundo e como nós podemos transformar a partir dele. E estou finalizando meu mestrado na UFSJ, não vejo a hora de terminar, não aguento mais ler artigo, pesquisar, produzir, tomara que acabe logo. Larissa, a senhorita poderia se apresentar um pouquinho mais para a gente, por gentileza? Renato estava falando da história aí dele, né, com o cinema, como que começou, uma história super bonita e inusitada, né, alguém que começou como desenhista. Eu comecei no teatro, na verdade, antes de ir para o cinema. Eu sempre gostei muito de filme, por causa do meu pai, né, ele sempre trazia... Ainda era da época da... Eu tenho 26 anos, né, meu nome é Larissa, como vocês podem ver, eu tenho 26 anos, mas eu peguei ainda a época de locadora. Então, meu pai ia na locadora, ainda teve DVD ainda quando eu era criança. Então, meu pai trazia sempre alguns filmes, assim, todo final de semana, e eu ficava vidrada naquilo. Mas eu comecei no teatro. Amo teatro até hoje, sou louca por teatro, mas depois decidi fazer cinema, decidi ficar um pouco atrás, né, das câmeras, assim, atrás dos palcos, assim, nos bastidores, porque eu já era encantada por filmes, mas eu queria entender um pouco melhor. Aí, em 2017, eu estudei na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo que eu estudava cinema na Escola de Cinema, né, da Darcy Ribeiro, eu estava fazendo filosofia na UERJ, do Rio de Janeiro, para quem é do Rio, para quem conhece a UERJ, para quem é uergiana, um salve. Então, eu estava, de certa forma, já estudando os dois ao mesmo tempo. Então, no final da minha monografia, eu acabei escrevendo, fazendo uma tese sobre cinema e filosofia, que eu já gostava muito. Já estava trabalhando também, né, dando aula de cinema, dando aula de filosofia. Um espaço chamado Ateliê Oriente, no Rio, maravilhoso, para quem não conhece, pesquisem aí fala de fotografia, audiovisual. Então, comecei dando aula já juntando esses dois saberes, continuei, e aí, em determinado momento, veio a pandemia, aconteceu tudo o que aconteceu, e aí acabei me inscrevendo numa bolsa de mestrado aqui na Irlanda, em cinema,
E aí vim fazer mestrado, que foi uma coisa de sonho, assim, né? Bem tentando resumir aqui essa vida toda, esse rolê todo. E aí consegui essa bolsa de mestrado na Trinity College, e aí de Dublin, né? Nessa universidade que fica bem ali no centro de Dublin, antiquíssima. E sinto uma honra de ter conseguido essa bolsa, de ter conseguido terminar minha tese recentemente agora. Estou tentando aqui funcionar mentalmente melhor, recuperando ainda, né? O Lucas já está dizendo que não aguenta mais o mestrado. Eu também acabei de terminar, mas você vai sentir falta. E eu acho que, para mim, de certa forma, foi uma honra poder escrever uma tese que foi uma tese sobre filosofia e cinema também, mas principalmente cinema latino-americano. Então, é legal trazer, né, para, enfim, outras partes do mundo um pouco do nosso cinema. Então, essa sou eu, bacharelado em filosofia e mestrado em cinema. Essa mistura que não para. Esse currículo aí vai rendendo, vai, Renato? Com certeza, cara. Nossa, estudando na Irlanda, né? Enfim, eu nunca fui para a Irlanda, mas imagino que deve ser bem diferente assim, a estrutura, né? Enfim, o que a gente tem acesso, às informações que você teve acesso e tudo. Eu tenho certeza que vai vir uma grande cineasta, e já temos uma grande cineasta. Você vai vir para cá, para o Brasil, para fazer filme, ou vai ficar aí? Eu tenho que voltar para o meu Brasil para fazer filme, gente. O que é isso? Eu fiz uma tese, ainda bem que eu estou falando em português, mas eu fiz uma tese só criticando, né, a Europa, né? Estudando na Europa, mas criticando, batendo, porque é bem sobre cinema decolonial. Então, eu fiz a tese só metendo porrada nos colonizadores. Eu acho que eu vou fazer coisas aqui, porque eu acho importante ter uma brasileira também na Europa, fazendo um pouco do nosso cinema, trazendo um pouco da nossa visão para cá, fazendo o cinema brasileiro ser conhecido, mas minhas histórias estão no Brasil, gente. Então eu tenho que fazer cinema no Brasil, tenho que fazer filme no Brasil, não tem como. Isso é muito bacana, viu, Larissa? Porque saem dados e pesquisas que a maioria das pessoas que saem daqui e se formam aí fora, se tiverem a oportunidade de continuarem aí, elas continuam. Muito bacana. Renato, se apresente, por favor. Quem é o senhor, afinal de contas? Bom, meu nome é Renato, 42 anos, sou de São Paulo, e comecei, né, como eu falado, nos desenhos, né, gostava muito de histórias em quadrinhos, de desenhos, depois, né, histórias em quadrinhos, e aí eu comecei a me interessar pelos filmes, né, porque esses quadrinhos começaram a virar filmes. E eu já trabalhava com audiovisual, trabalho com audiovisual desde os 20 e poucos anos, por aí, 19, 20, por aí. Então, eu já tinha já estava meio que inserido na área do audiovisual, né? Então, as coisas foram se unindo, né? Essa coisa dos quadrinhos com o audiovisual, e eu fui me interessando, querendo saber como é que os produtores faziam aqueles filmes, né? Tiraram uma ideia, né? Uma história de uma HQ e transformar ela em filme. Então, daí nasceu uma curiosidade mesmo. Eu quero aprender, eu quero estudar cinema, eu quero saber como é que eles fazem. E aí eu fui, enfim, eu acabei me mergulhando mesmo, e até hoje não saí. Eu sei que é um chamado, sabe? Não sei como é que a Larissa... Quem sabe, né, Larissa? É um chamado. A gente sabe que tem. Quem tem, sabe que tem. Então, é o que eu quero fazer da minha vida. Cinema, eu quero contar histórias através do audiovisual. Que bacana, viu? O Hegel, que eu estudo, ele diz assim, nada de grande no mundo foi feito sem amor. Então, ai, que belo! Pois é. Mas ele tinha muita visão de colonizador. Mas tudo bem, eu acho que é sempre importante a gente estudar de tudo, pegar as coisas que são boas e fazer a chamada antropofagia, né? A gente vai devorando um pouco do colonizador, um pouco dessas outras visões, vai mastigando, aí no final sai uma coisa nova, né? É legal. Isso daí é Viveiro de Castros, não é? Ou não? Oswald de Andrade, que fala da antropofagia aí. Galera aí do ensino médio deve ter estudado ou vai estudar a Semana de Arte Moderna dos anos 20 no Brasil. Aí vai ouvir falar muito de Oswald de Andrade, a Társila do Amaral, que vocês não devem aguentar mais ver as pinturas dela, né, do Abapuru. Aí vai ficar um pouco mais claro. Mas a antropofagia é isso. Vem dessa ideia dos tupinambás, e entre outras tribos indígenas também, de devorar o outro, né? De um certo canibalismo figurativo.
Você devora um pouco desse que te colonizou, mas aí você vai mastigar, quando você devolve, já é uma coisa nova. É simples assim. Não é devorar, é canibal realmente, né? A figuração aqui. Tá tendo uma série na Netflix agora sobre isso, então é bom eu me explicar bem quando falar de canibalismo aqui, né? Muito bom. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer observações quando quiserem, pode desmutar, levantar a mão e vamos seguir nosso roteiro agora. Eu sempre jogo uma pergunta para cada um. Vou começar com a Larissa, depois jogo para o Renato e depois vice-versa. Larissa, afinal de contas, na sua visão, o que é filosofia, o que é o cinema e qual que é a possibilidade desses saberes dialogarem? Então, vamos lá. Na minha monografia, antes de fazer o mestrado, eu falei muito justamente sobre esse diálogo entre filosofia e cinema, através de um pensador aí, que é o Gilles Deleuze, né, que é um pensador francês. O nome é meio complicado, mas o Lucas pode deixar disponível em algum lugar para vocês que pesquisarem depois, saberem um pouco melhor. E ele fala o seguinte, bem, na visão dele, vocês que vão estudar filosofia, ou já estão estudando filosofia aí na escola, ou de outra maneira, independente, vocês vão ver várias coisas, várias definições diferentes sobre o que é filosofia. Eu acho que não tem visão certa e também acho que não tem visão errada. Eu acho que é múltiplo e vale, né, de como você se identifica. Eu, da minha maneira de identificar, de certa forma, o que é filosofia, quando eu me deparei com esse pensador francês aí, apesar de eu bater muito nos europeus, ele é interessante, ele traz umas coisas diferenciadas. Ele fala que a filosofia, na verdade, é um ato criativo, é um ato de criação. Filosofia é criar. Porque quando a gente pensa inicialmente em filosofia, a gente pensa muito na filosofia nesse lugar da reflexão, certo? A gente vai sempre refletir sobre as coisas. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente coloca a filosofia sempre num segundo lugar, como se a filosofia tivesse só essa função de sempre refletir sobre algo, mas não tivesse muita autonomia. Eu vou pegar a filosofia e vou refletir sobre o cinema. E aí o Deleuze, ele fala que não. Ele fala assim, olha só, o cinema não precisa da filosofia. Para se pensar cinema, ou para se pensar, você não precisa da filosofia. Você pode pensar sem. Mas, quando a gente pensa nessa conjuntura cinema e filosofia, o que une esses dois atos? E ele vai dizer que é uma coisa muito simples. Para ele e para mim, de certa forma, quando é que eles estão se encontrando e como que eles dialogam? É no ato criativo. Porque para ele a filosofia é criar conceito. Você está criando também. É quase como se você estivesse sendo artista, né? Criando esses conceitos, né? Enfim, em relação a diferentes assuntos. E aí, quando você vai pensar em cineastas, você vai pensar em inventores de imagem. Porque fazer um filme é inventar um mundo, de certa forma, também. Então, para mim, o que é filosofia, ou o que é cinema, ou aonde eles estão conversando, eles vão conversar nesse ato inventivo, nessa criação ininterrupta. Só que cada um tem o seu espaço. O cinema nunca vai estar inferior à filosofia, ou a filosofia é inferior ao cinema, ou vice-versa. Eu acho que é uma questão de estar lado a lado, cada um na sua especificidade. Porque vai ter coisas que só quem faz cinema vai entender, e vai ter coisas que só quem faz filosofia vai entender. Mas aí é na criação que os dois se encontram. Muito bom, Larissa. Renato, e na sua Sim, visão, sim. o que é filosofia, o que é o cinema, qual que é a possibilidade desses saberes dialogarem? Eu uso, ao invés de usar o termo filosofia, eu gosto de usar visão de mundo. São visões de mundo. Lá no meu perfil, essa é a proposta do meu perfil. Eu falo sobre as diversas visões de mundo. É como a Larissa falou, né? Cada um tem o seu espaço. Então, existem várias visões de mundo, vários que são que a gente pode também chamar de filosofia de vida. São as formas como as pessoas enxergam determinadas coisas. Então, de uma maneira geral, os autores, as roteiristas, elas enxergam um determinado tema, né, aquilo que elas estão propondo naquela história, com um ponto de vista, com uma visão, que eu chamo de visão de mundo. Então, essa visão de mundo, essa filosofia, enfim, seria como se fosse uma rede de ideias, sabe? Que só quem tem, entende. Eu tenho a minha visão de mundo, eu entendo ela, é uma rede de ideias, sabe? Então, eu vi coisas, eu tive experiências, e isso criou em mim uma que eu chamo de imagem, posso chamar de imagem conceito sobre aquilo. Então, quando eu escrevo um roteiro, eu coloco, eu exprimo a minha visão através daquele personagem. E então, eu poderia, né, falar sobre filosofia assim, como essa rede de ideias, rede
de ideias mesmo que só quem tem entende. E aí a gente vai... Existem vários filósofos, né? A gente pode citar aqui Nietzsche, Jean-Paul Sartre, e entre outros, né? Você falou de um também, a Larissa também falou, do Deleuze, né? Deleuze, né? Enfim, sim, existem várias visões de mundo, né? Vários tipos de filosofia. E elas dialogam, assim, e muito com o cinema. Uma colabora com a outra, sabe? E eu costumo dizer, concluir o seguinte, que o cinema, ele consegue traduzir a filosofia, ela consegue colocar na imagem aquele determinado ponto de vista que está ali na mente do ou da roteirista e que ela coloca ali no roteiro, ela exprime no roteiro. E eu vou mais além ainda. Para mim, um filme, ele é o resultado da visão de mundo daquele roteirista ou daquela roteirista. Então, a filosofia, ela é o coração. Para mim, ela é o coração da história. Tudo parte dali. Tudo parte daquela visão de mundo. Então, você imagina as inúmeras possibilidades, porque existem várias visões de mundo, cada visão de mundo propõe... existem as manifestações daquelas visões de mundo. Dentro dessas manifestações, existem as categorias, sabe? Assim, e aí você vai tendo... você tem a possibilidade de ter várias discussões, de propor várias histórias, porque uma visão de mundo, ela não é única, sabe? Ela é múltipla, né? Acho que a Larissa usou uma palavra parecida com essa. Você tem múltiplas visões, então é possível ver a mesma história com vários pontos de vista. Isso que eu acho interessante, de forma que você vai ter uma outra história, dependendo ou a partir dessa que eu chamo de visão de mundo. Muito bom, Renato. Gostei muito da visão de vocês, pessoal. Sempre que eu vou tratar isso lá no colégio, eu falo assim, pessoal, entendendo a filosofia enquanto movimento histórico, há várias discussões se ela surgiu de fato na Grécia, se já existia ou não, mas eu tomo sempre como base o seguinte dado. Olha, a filosofia nasceu lá no século VI a.C., na Grécia Antiga, e a base dela era uma ruptura com a mitologia. Então, pela razão, o homem busca levantar e tentar responder às grandes questões da humanidade. Acho que aí chega um fato interessante, que a filosofia não tem dono. Ela é sempre esse ato criador que vocês bem falaram, que tenta, a partir do seu tempo, espaço, cultura, levantar e responder às grandes questões do mundo. E o que eu acho mais encantador no cinema é isso, essa possibilidade de figurar. Às vezes eu posso ler um livro, né, achar aquele livro maravilhoso, figurar na minha mente, e quando o cinema consegue figurar esse livro tão bem, por exemplo, no meu caso, eu amo Harry Potter, nossa, é uma coisa fascinante. Ou alguns filmes como Melancolia, do Lars von Trier, é muito bom o que ele faz, mas ao mesmo tempo, assim, é tão duro você não só saber o que se passa por trás, mas você enxergar aquilo na vida da pessoa. Então, é um ato criador mágico. Partindo para as nossas provocações, Renato, o cinema pensa? Como que o cinema pensa, afinal de contas? Pensa muito. Inclusive, tem um livro que eu estava lendo, e ele chama exatamente esse é o nome do livro, O Cinema Pensa. Talvez a Larissa deva conhecer. E esse filme ele vai falar sobre as filosofias, como que os diversas filosofias ou os diversos pontos de vista, eles se revelam nos filmes, eles aparecem. E aí é muito interessante, porque eu vejo um filme, o cinema, como o conceito de marionete, sabe? Tem um ventríloco e a marionete. O ventríloco, ele controla a marionete com umas cordas, né? Aquelas cordas. E ele tem uma visão de mundo, ele quer contar uma história, e ele vai usar a marionete para contar aquela história. Então, aquelas cordas, aí se a gente for trazer esse conceito para o cinema, nós temos o roteirista, né, como o grande ventríloco, né, ou a roteirista, e aquelas cordas são os elementos da narrativa cinematográfica. Aí você tem o design de som, você tem a montagem, você tem a direção de arte, você tem, enfim, os 7 elementos do cinema, né? E aí esses 7 elementos, eles vão traduzir, eles vão revelar a filosofia ou o ponto de vista daquele roteirista ou daquela roteirista que está se propondo a contar aquela história. Então, assim, e esses pontos de vista, ou essas filosofias, elas revelam sentimentos também, sentimentos, emoções, e tudo vai aparecer na tela, tudo vai aparecer na tela. E o personagem é como se ele fosse... aliás, o personagem, ele é como se ele
quando eu estou propondo escrever uma história, é como se aquele personagem fosse parte de mim. É como se eu estivesse ali naquele personagem. Ou uma parte de mim, ou o que eu gostaria de ter sido, sabe? Então, é mais ou menos esse conceito de marionete. Aquela marionete é um personagem. Então, o roteirista, ele vai usar aquela marionete / personagem para guiar o público. Então, você vê, aí você já está começando a entrar nos elementos do que faz parte do roteiro, né? Você tem um personagem, e aí você tem esse personagem, ele veste uma roupa, então você está falando de direção de arte, sabe? E aí você tem a técnica, você tem a câmera, e a câmera ela vai revelar aquilo que aquele personagem está querendo dizer, o que ele está sentindo. Aí você tem a trilha sonora também, ela vai ajudar a revelar, ou vai revelar muito mais, né? Porque o som, ele fala muito, né? Diz que o som é 50% de um filme, enfim. E aí você tem todos os elementos de um filme que estão traduzindo aquele ponto de vista, ou aquela filosofia, ou aquela visão de mundo que o roteirista estava se propondo a colocar ali naquela história. Então, eu entendo dessa forma. Eu até me perdi um pouquinho na pergunta que você tinha feito, que eu vou abrir uns parênteses, desculpa, viu? Aí eu acabo esquecendo de onde eu saí. Mas é bom perder também. Faz bem. Tá tranquilo, né? Então, eu vejo bem dessa forma, assim, sabe? A filosofia e o cinema... A filosofia, o cinema, ele revela, assim, ele é a tradução, ele consegue traduzir com imagem aquele determinado ponto de vista, ou aquela visão de mundo. Eu já estou ansioso para ver seu personagem principal, viu, Renato? As perguntas das provocações são um pouco parecidas, mas fiquem à vontade para abordar como vocês preferirem, viu? Larissa, o cinema, afinal de contas, pensa? Como ele pensa na sua visão? Ele pensa, assim como o Renato afirmou aí. E uma coisa que eu acho interessante, que foi exatamente o que o Renato estava colocando, nessa questão de tradução, não só a questão da tradução, mas, mais uma vez, quando eu estava começando, né, a fala, para falar sobre esses diálogos aí, né, que a filosofia faz com o cinema, eu falei que os dois têm as suas especificidades, certo? Então, a filosofia vai ter a sua forma de criar, e o cinema vai ter a sua. A maneira de pensar do cinema, quando o cinema nasce, na verdade, nasce aí da fotografia, mas a gente tem um movimento pela primeira vez acontecendo, instantâneo, né? Tanto que a gente, quando vai estudar a história do cinema, tem aquela velha lenda que a gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira, né, Renato? De que o pessoal viu um dos primeiros filmes, né, que já foram exibidos, que era um filme da chegada do trem na estação, e aí todo mundo saiu correndo. É meio que uma lenda que a gente conta na história do cinema, ninguém sabe se é verdade ou não, mas é engraçado que o pessoal não sabia o que era aquilo, né? Tava todo mundo lá na sala de cinema, que nem era sala de cinema ainda, vamos ver o que é isso, o que é essa coisa que o pessoal chama aí de cinematógrafo, né? Vamos assistir esse negócio. Aí chega o tal do trem na estação, o filme era só isso, o trem chegando na estação. O primeiro cinema não existe história ainda, não existe narrativa, é muito sobre captar movimento, é bem documental. Então, né, vamos pensar nesse exemplo desse um dos primeiros filmes aí que a gente tem na história do cinema. A galera se assustando e saindo correndo. Por quê? Porque é uma linguagem nova, é uma visão de mundo completamente nova que a gente até então não tinha nenhum acesso. Então, que história é essa? Ainda mais, demorou para o áudio chegar, demorou para as cores chegarem. Eu estava, inclusive, falando com um amigo meu, foi ontem, na verdade, ele estava falando aqui, um amigo meu irlandês aí estava falando sobre o início da televisão e tal, e a era da televisão preto e branco. Ele falou de uma epidemia na época que teve, de pessoas, logo depois do começo, né, da TV, enfim, da gente ver as imagens em preto e branco na época, que teve uma epidemia das pessoas sonhando em preto e branco. Olha que coisa interessante, né? Olha como as imagens, como a chegada da televisão, ainda em preto e branco naquela época, impacta no nosso cérebro, na nossa maneira de pensar, dormir, sonhar, né? Então, assim, o cinema pensa, mas ele introduz no mundo uma forma muito própria de pensar. Porque até então, hoje em dia é normal, os jovens que estão aí assistindo
essa live ou que vão assistir depois, a gente já está acostumado com uma coisa que a gente chama de jump cut, né? Quando você vai ver os YouTubers, aí você vê aqueles cortes rápidos, aí você vê agora os TikToks, né? Os Reels no Instagram, do pessoal colocando roupa, né? Tipo, bota uma roupa, aí troca, look do dia, bota uma roupa, depois bota a segunda, bota a terceira roupa. Isso aí, gente, só existe por causa do cinema. Essa técnica de edição, que é simples e que é quase como mágica, existe por causa do cinema, começou no cinema. Então, quando eu penso, o cinema pensa, você perguntar, o cinema não só pensa da maneira normal de pensar, ele trouxe para a gente uma outra forma de pensar, que isso não era normal. Você fazer esse tipo de edição, você fazer mágica. Isso é fazer mágica. Nos primeiros filmes, aí o Renato já estudou muito sobre, com certeza, a galera que estuda cinema, a galera que não estuda também, mas um dos primeiros filmes de ficção científica, né? É quando a gente começa a usar essa técnica que todo mundo está usando hoje nos stories, né? Que a gente chama de jump cut, né? Que aí você dá um salto no tempo. E aí você pode fazer aparecer e desaparecer coisas. Então, olha a mágica e a outra maneira que o cinema introduz de pensar. Então, assim, o cinema vai ter as suas ferramentas. Não vai ser uma forma de pensar convencional e natural. O cinema é meio contra a percepção natural. Porque se a gente não vai entrar nesse papo pesado de técnica, mas Renato sabe que quando a gente está assistindo um filme, a gente tem milhares de lentes diferentes. A gente pode estar usando para cada take, para cada cena, uma lente diferente, né? Que é a objetiva, que não é lente, a gente chama objetiva, né, Renato? Mas vamos facilitar, vamos falar de lente aqui. Você entendeu, né? Que é as objetivas. Mas no caso, as lentes. A galera está tendo isso agora no celular, né? Você tem 3 objetivas, ou no caso, 3 lentes diferentes, então você pode fazer. Mas é natural? Não é natural. Para a gente é natural. Você vê que está na moda agora esse tipo de lente super angulada, né, Renato? Em iPhone, em celular também, que assim, sua mão fica meio grande, né? O seu pé também fica uma coisa meio angulada, e a galera acha normal, a gente já está natural na nossa cabeça. Mas isso é uma forma de pensamento que nasce a partir do cinema, da técnica cinematográfica. Então, quando você pergunta para mim, o cinema pensa, não só pensa, como inventa essa outra forma de pensar, né? Olha que interessante, nunca tinha pensado nisso. Eu tinha notado que às vezes eu fico mais bonito em algumas fotos do que quando me olho no espelho, mas isso, de fato, não havia reparado. Partindo para a próxima provocação. Pode falar, Renato. O cinema fez uma revolução, né? O que a Larissa falou aí, o cinema fez uma revolução. Né? Ele veio evoluindo aos poucos, né? E as técnicas foram nascendo, foram necessárias, etc. E hoje a gente está aí nesse mundo de o cinema afetou e tem afetado, né? Através aí hoje da internet, né? Dessas plataformas que se utilizam de técnicas que veio tudo lá de trás. Interessante, né? É o poder no cinema, tem um poder muito grande, né? Assim, quando ele está, né, aí, né, cinema, na verdade, é cinema e filosofia, ou cinema, é alguma outra visão de mundo, etc. Enfim, fez uma revolução. Muito bom, é interessante vocês falarem nisso, porque o objetivo da filosofia no ensino médio, de fato, é fazer com que os jovens desenvolvam o pensamento crítico, jovens e adultos também, por causa do EJA. E é muito interessante a gente ter essa abordagem desde cedo. Por exemplo, quando a gente fala da questão do belo, da arte, o que é o belo? São os corpos do cinema, são as pessoas que estão sendo retratadas lá. Essa questão aí que eu não tinha refletido nem tomado nota ainda sobre ela, essas fotos que a gente está postando na rede social, cada vez mais em alguns formatos, será que isso de fato é a realidade? Os filtros, né, que estão cada vez na moda. Então, uma coisa interessante de se pensar. Próxima provocação. Larissa, a filosofia já foi criticada diversas vezes por ter seu pensamento muito no âmbito da abstração, não ter nada de concreto. Como que você poderia trazer exemplos para a gente onde o cinema e a filosofia dialogam explicitamente? Essa foi brava. Mas eu acho que é um pouco ainda dessa conversa que eu já estava tendo aqui agora. Só que nessa conversa que eu respondi de certa forma, o cinema pensa, como é que ele pensa? Ele pensa dessa forma mais específica, né? Então, eu acho que atualmente, quando você, assim, não sei se você deve estar passando por isso, provavelmente sim. Se não, depois dessa live, você deve com certeza começar a indicar filmes ou assistir filmes aí com o pessoal na sua sala de aula, né, Lucas?
Porque é dessa maneira que a gente consegue ilustrar. Por exemplo, e de formas diferentes. Às vezes você pode conseguir ilustrar com, como eu posso dizer, com movimentos diferentes filosóficos em um filme só. É um filme só, você vai, dependendo do filme, vai ter uns 5 movimentos filosóficos diferentes que você pode identificar ali e já trazer para os alunos, entendeu? Porque a filosofia, se a gente pensar numa filosofia, sei lá, mais estoica, filosofia como para quem não é da filosofia, né? A gente pode deixar aí estoicismo e tal, mas eu acho que a maior parte dos seus ouvintes e seus espectadores vão ser uma galera já que está estudando filosofia, ou que está vendo isso na escola. Se a gente parar para pensar na filosofia, a filosofia é uma ciência prática, né? A filosofia estoica, por exemplo, é, de certa forma, um guia sobre como viver bem, né? Como viver bem, afinal. E como também não viver tão bem, se você for assistir alguns filmes, né? Tem uma desorganização também que alguns filmes trazem para a gente que eu acho interessante. Se a gente parar para pensar nas experiências que a gente não viveu ainda, mas que a gente consegue viver através dos filmes, eu acho que já está aí uma ponte bem primária e bem simples, assim, de certa forma, dessa aproximação. Tem um filme, inclusive, novo agora, não sei se é novo mais, que tá tudo já deve ter passado. Como é que fala o nome? Eu acho que em português é tudo ao mesmo tempo. Você sabe, Renata, esse filme? Não me é estranho, eu já acho que eu já ouvi falar. Everywhere, All at Once. Deixa eu ver, tudo. Eu não sei como é que é. Tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lado ao mesmo tempo. É um filme que eu não sei se vocês já assistiram, que é de aventura, ficção científica, eu estou vendo aqui. Não sei se ainda está no cinema aqui, eu não sei se está no cinema aí já. Tá. É tudo em todo lado ao mesmo tempo. O filme é uma aventura louca. Eu não tenho nem como explicar o que é esse filme, mas de certa forma você vê ali bem explícito através. É um filme que fala muito, assim, é um pouco de ficção científica, é um pouco tem aventura, tem comédia, tem tudo acontecendo, igual o título. E aí, para a galera que está, não só a galera do ensino médio, mas outra galera que estiver assistindo isso agora ou depois, vale a pena dar uma assistida, porque eu acho que, além de ser tudo isso, o filme fala muito sobre relação de mãe e filha, mas ele traz ali para a gente movimentos filosóficos muito interessantes, que aí depois eu teria que deixar anotado, para quem não conhece muito bem. Mas o Lucas começa essa live falando de beleza e de amor, de alguma forma, na frase. Qual foi a frase que você disse, Lucas, do Hegel? Nada de grande no mundo foi feito sem amor. Você diz que nada de grande no mundo foi feito sem amor. E eu acho que o filme traz uma mensagem muito forte disso. Pensando filosoficamente, é quase como se a gente tivesse a figura da mãe como sendo essa responsável ali para trazer essa pulsão, não só a figura da mãe, mas a figura do pai que aparece, sem dar spoiler, tá? Isso aí é só coisas gerais sobre esse filme, que o filme é realmente como o título diz, tudo para todo lado acontecendo ao mesmo tempo. Então não tem nem como eu dar uma sinopse do filme, mas é como se ela vai pulando de universos. É uma história de uma mãe simples, comum, que tem um negócio dela ali, ela tem essa filha dela, ela tem dificuldade de comunicação com a filha é lésbica e a filha está tentando apresentar a namorada, e a mãe fica sempre, né? Não sei, não. Mas aí, através do desenrolar do filme, a gente vai tendo esses momentos de fantasia, em que a mãe começa, de fantasia, ação, em que a mãe começa a pular de uma realidade para outra. Então, são vários universos paralelos. Aí, cada universo você tem uma regra de mundo diferente. E o filme chega numa parte tão interessante que ele beira o grotesco. Ele é tão engraçado, mas é também tão louco que ele beira o grotesco. O que eu acho muito importante filosoficamente também, porque para mim o cinema não é só sobre ensinar coisas, mas é tipo um desaprendizado também. É para te desorganizar um pouco, para te deseducar de uma forma interessante, né? E aí você tem esses universos diferentes e tal, tem essa relação.
Você falou de amor, eu estava tentando, para eu não me perder muito, que eu vou ser aleatória. Eu sou assim, eu começo o pensamento de um jeito. É igual o Walter Benjamin. Para quem nunca ouviu falar do Walter Benjamin, é um pensador aí alemão que fala que pensava de forma fragmentada. E ele foi respeitado por isso. Então a galera tem que me respeitar, que eu tenho um pensamento fragmentado. É não linear. Então é isso que o cinema também traz para a gente. Ele traz esse ensinamento que também não é linear. Você vai assistir um filme desse, em que você tem a personagem que pula de um universo para o outro, e aí você vê que... E o filme traz essa mensagem no final, que é uma mensagem muito sobre a mãe, mais o pai e a mãe trazendo uma pulsão de amor, uma pulsão de vida, e a filha, ela meio que vai brigando com a filha dentro desses outros universos. E a filha está com uma dor, está com um buraco no peito muito forte, que aí seria quase uma representação de um outro movimento, gente. Eu estou falando esses nomes cabeludos, mas são muito interessantes para vocês pesquisarem depois. Aí pode deixar no chat aqui, eu não sei se eu boto no comentário, se o Lucas consegue colocar. Então, você vai assistir tudo para todo lado ao mesmo tempo, já são alguns movimentos filosóficos interessantes ali. Você já pode pensar na mãe e no pai como esse movimento de pulsão de vida, que é quase um movimento meio de Spinoza, e ao mesmo tempo pode ser... Vamos nem falar de europeu, homem, vamos falar da Bell Hooks. Bell Hooks, uma ativista negra que morreu recentemente e deixou um legado maravilhoso. Ela tem um livro que se chama Tudo sobre o Amor. E aí é quando você pensa o amor como ação. Então, nesse filme, vamos pensar que essa potência do amor está chegando aí através dessa personagem da mãe e do pai. E a menina que está com essa dor, com esse buraco, ela meio que está sofrendo com com um pessimismo, né? Que aí são vários movimentos filosóficos que falam sobre pessimismo. Mas tem um que é o niilismo, né? São vários tipos de niilismos diferentes. É um nome cabeludo? É um nome cabeludo. Mas é fácil, tu joga no Google, tu vai sacar. Não estou falando uma coisa muito complicada, mas o niilismo vem dessa ideia de nada, é uma falta de sentido que te acomete. Então, o Lucas perguntou para mim, quando é que cinema e filosofia se encontram? Porque a filosofia é muito abstrata. Você fala esses nomes cabeludos, ai, niilismo, que nome é esse? Que negócio louco. Aí você vai assistir tudo, aí eu estou falando de niilismo e amor, estou falando de amor e vazio. Então, você vai assistir tudo, é que eu assisti esse negócio, tudo em todo lado ao mesmo tempo, que eu tenho um nome em inglês na minha cabeça. Não estou colonizada, não, gente, é que a cabeça falha mesmo. Falando inglês todo dia, a gente vai mudar para o nosso idioma, a gente perde muita coisa. A gente fica passando vergonha, esquecendo palavras, esquecendo título. Mas é isso, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Então, só nesse filme aí, Lucas, já responde um pouco a pergunta com uma certa atividade. Você tem uma relação mãe e filha com universos paralelos, coisas fantásticas acontecendo, superpoderes, coisas incríveis e grotescas e engraçadas. E aí você tem uma pulsão de amor, uma mensagem de amor, já é quase uma mensagem de Bell Hooks ali. Amor é ação. Política sem amor não dá para fazer, revolução sem amor também não dá para fazer. Então, tu já tem filosofia ali desse lado da mãe. Aí a filha, que está com esse vazio gigante no peito, você já vê uma representação do niilismo. Então, a filosofia está viva nas coisas e no cinema, principalmente. A minha pergunta não foi diretamente respondida, mas eu dei aqui um rolê grande para indicar um filme que é muito bom, que eu sei que vocês vão gostar. E aí vocês vão ficar com esses nomes cabeludos na cabeça. Niilismo, e vão querer ler Bell Hooks também, tudo sobre amor. E aí pensar vazio e amor. Hoje, Renato, você pegou esse gingado carioca aí de tudo ao mesmo tempo, misturado com um pouco de irlandês. Não, Larissa, você mandou muito bem, cara. Você mandou muito bem, porque você estava falando aí eu já tinha ouvido falar desse filme, porque eu acho que ele nunca assisti, mas eu acho que ele está muito relacionado ao Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Essa coisa do multiverso. E aí, o que você está falando, cara, você está falando o que esse filme está falando é de pós-modernidade. Essa coisa, porque a pós-modernidade, existem várias manifestações da pós-moderna, né? Metanarrativa, né? Negação das metanarrativas, tem o questionamento das realidades, ou das verdades objetivas. Então, você vê, o filme, eu tenho certeza que o filme não tinha alguém falando o que é a pós-modernidade.
mas ele trouxe, ele revelou uma parte, uma partícula, né, da visão pós-moderna, porque ela vê, existe um fato, mas existem várias maneiras de ver esse fato. Então, a visão pós-moderna, ela questiona a maneira de se ver. Não existe só uma maneira de ver, existe outra maneira de ver também. Então, daí vem essas misturas, essas misturas, essas confusões, e etc. Então, é muito interessante isso. Você vê que a filosofia, ela está muito atrelada, né, ao cinema. O cinema revela, de fato, pelo menos uma visão de mundo. Você colocou aqui, você falou de várias coisas. Gente, o professor falou ali de crítica, e você falou de mensagem. Olha, o filme que vem na minha cabeça, que eu estou assistindo ele vários dias. Assisti ele várias vezes. O Hannibal, Silêncio dos Inocentes. Você já assistiu, né, Larissa? Silêncio dos Inocentes. O professor já assistiu esse filme? Vou assistir depois da sua indicação. Então, porque eu tô fazendo um estudo de personagem, né? Porque, de fato, as visões de mundo, elas, né, partindo aqui do início, elas enxergam um determinado tema, ou enxerga o mundo e vê, existe um problema, mas também existe uma solução. Essa solução eu chamo de redenção. E essa redenção, ela pode ser tanto essa redenção judaico-cristã, né? Enfim, espiritual, ou pode ser também a redenção daqui de baixo, a filosófica, que é do humanista, humanizada, sabe? E aí ela é uma redenção que é totalmente ao contrário dessa visão judaico-cristã. Aí, por exemplo, no filme do Coringa, a redenção do Coringa é quando ele se assume, não, eu sou esse cara, eu sou o Coringa. E tem até que você assistiu o filme, Larissa? Você assistiu, professor? Tem aquela cena que ele dança no carro, né? Ele faz aquela dança no carro, tipo, eu tô me assumindo. Eu sou isso. Entende? Então, ali para ele, essa aqui é a minha... Essa é como se fosse uma satisfação para ele. Eu sou me entregando, eu sou essa pessoa. Então, você percebe? Existem filmes em que vão falar sobre essa redenção espiritual mesmo, né? Que vem de uma mudança de vida, de uma transformação. E está muito relacionado aos valores divinos, mas existem os valores daqui de baixo, os do homem, né, ou os dos filósofos. Então, as visões de mundo, pelo que eu já entendi, né, pelo que eu li, e pelas análises dos filmes, elas propõem uma espécie de jornada, né? A gente sabe que tem a jornada do herói, né, e pelo que eu entendi, a conclusão que eu cheguei, né, lendo e vendo, existe uma jornada rumo a essa solução, essa jornada rumo a essa redenção. E o personagem, ele é o principal, porque é ele que vai guiar o público ali rumo a essa redenção, porque é aquela coisa da mensagem, aquela coisa da crítica, existe uma crítica. Existe ali uma crítica por trás dos filmes. Essa crítica pode estar em primeiro plano, ou ela pode estar ali, sabe? Uma crítica, ela está ali para colaborar com essa mensagem principal. E aí, por que eu falei do Hannibal, né? Silêncios Inocentes? Gente, porque eu estou querendo entender quem é o personagem Hannibal? Quem é ele, assim? Porque dentre os personagens você tem o vilão, você tem o herói, você tem o anti-herói, mas eu não estou falando aqui dos personagens necessariamente de quadrinhos, né? Porque falam muito do herói, do anti-herói e do vilão. Mas estou falando de todo e qualquer personagem, porque há necessidade de haver uma identificação entre o personagem e o público, né, Larissa? A gente sabe isso. O público tem que se identificar. E um dos personagens que mais se identifica com o público é o anti-herói, porque ele pega um pouquinho a característica, né? Ele não é nem bom nem ruim, ou ele tem um pouquinho dos dois, sabe? Ele é como se fosse uma pessoa comum. Então, eu tô fazendo um estudo do filme Hannibal para saber quem é esse cara. Se ele é um vilão ou se ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. O Hannibal, ele é um anti-herói. É a conclusão que eu cheguei. E aí, mas olha só, o filme, eu imagino que quando a gente fala Hannibal, deve ver uma imagem negativa, porque o personagem, ele é meio... Né, ele é mesmo, ele é um psicopata, né, ele tem, enfim, os seus anseios, suas necessidades. Mas o filme, ele tá falando de cobiça, gente. Tem um determinado momento do filme que tá entregue, ele fala sobre a cobiça. Quer dizer, olha a mensagem do filme. Então, dentre as várias mensagens, né, ou algumas mensagens, essa para mim foi a mensagem principal, e ela vai se revelando, e de forma que, assim, porque o cinema, a Larissa sabe disso, ele não precisa ficar, ele não é de se falar muito, ele se mostra, não se fala, se mostra, né? Não precisa daquela coisa de ficar falando.
o cinema ele mostra de fato, ele mostra com imagens. Ele fala pouco, ele mostra muito. Então, quer dizer, você tem essa cobiça, que é um conceito. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia inteira. Então, assim, eu tenho em mente que esse é um conceito judaico-cristão, que fala muito a respeito da cobiça, que Jesus falou uma vez sobre isso, né? E então, quer dizer, ele pega esse conceito e se revela no filme todinho, na trama daquele filme, junto com outras mensagens, etc. Mas, de fato, olha o cinema, essa filosofia judaico-cristã, digamos assim, né? Ou essa manifestação, né? Porque das várias manifestações, né? Essa é uma das. Então, ela se revela no filme ali de forma que a gente consegue compreender. A gente vai assistindo, a gente vai acompanhando Hannibal, a gente vai acompanhando ele, né? E vai se envolvendo com ele, e a gente vai absorvendo aquilo ali. Caramba, a gente vai entendendo, né, as motivações dele, por que ele tá ali, né? Por que a Clarice resolve ajudar ele, sabe? E aí um envolvimento entre os dois, assim, um envolvimento não de sentimento, né? Não de relação. Mas eles vão se envolvendo porque o Hannibal, ele tem esse personagem que ele gosta de saber, ele quer saber quem é, né, as motivações da Clarice, ou quer saber mais sobre ela. Então, quer dizer, o cinema está pensando ali, né? Ele está trazendo um pensamento que veio antes, né? E está traduzindo com imagens. Assim. Então, o cinema ele pensa, ele traduz, ele revela, e ele sempre vai trazer uma crítica, uma mensagem, e além entre outras coisas. E é isso que eu acho interessante. Esse personagem, o personagem, ele é uma das, como é que eu posso dizer, um dos elementos que compõe essa jornada, né? Pelo que eu percebi, existe uma jornada rumo a essa redenção. Então, os filmes, eles têm como base um roteiro, né? Existe um roteiro ali. Então, existem as técnicas que envolvem o roteiro, né? Existe ali a estrutura de roteiro, né, Larissa? Os 3 atos do Sid Field, ou 3 ou 4, ou 5, enfim, dependendo do filme. E as visões, e essas técnicas, elas estão sujeitas às visões. Então, o que eu mais acho interessante no filme é a visão, ou essa filosofia. O que está a mente por trás, sabe? Eu quero entender a mente por trás, porque a mente por trás, ela vai aparecer em todos os elementos do filme. De forma que, se eu entendo a mente por trás, então, quando eu for escrever o meu roteiro, eu vou compreender melhor o meu personagem, eu vou saber porque o personagem é uma expressão de mim mesmo, né? É eu ali, como se fosse uma parte de mim. Então, eu vou conseguir guiar o público para aquela minha solução, digamos assim, ou para aquela minha redenção, aquilo que eu vejo como, porque quando a gente assiste um filme, o roteirista, né, ou a escritora, enfim, ela está abordando um tema, pelo menos um tema, ela está abordando um tema. Então ela vai chegar àquele tema com pontos de vista dela, com base na visão de mundo dela. Então ela vai chegar àquele tema e falar, existe um problema aqui, mas a minha visão de mundo diz que existe uma solução, existe essa solução, né, e etc e tal. E a solução pode ser no amor, lá como a Larissa falou da personagem, pode ser de aceitação, pode ser de uma redenção, pode ser, enfim, existem várias formas de redenção. Então, é isso que eu acho o que eu acho de interessante no filme essas duas coisas, a união entre técnica e visão, sabe? É uma mistura de técnica e visão, e elas andam juntas ali, uma colabora com a outra, e etc. Esse emaranhado de ideias assim, que eu vejo, que eu acho muito legal. Renato, o mais interessante ao ouvir você falar é a paixão que você demonstra pelo cinema, pelas cenas. Pessoal, a gente já está aberto para perguntas, comentários, dúvidas, críticas e sugestões. Acredito que, de modo geral, a gente já conseguiu abarcar todas as provocações, de alguma maneira. Então, como ainda não chegou nenhum comentário, eu já faço o meu. Vou pedir a vocês que deixem no chat, eu peço os convidados para responderem depois, porque a gente já está chegando no final devido ao horário. A Larissa precisa dormir, senão ela vai acordar com a olheira amanhã e vai me xingar. Então, a última pergunta para vocês é a seguinte, pessoal. Larissa, e depois para o Renato, qual filme relacionado à filosofia você mais gosta? Por quê? Olha, isso é muito difícil, porque tem muitos. Tem uma lista imensa aqui na minha cabeça e no meu coração. Mas o que eu pensei para essa resposta é dar assim, falar sobre um filme mais recente, né? Tentando falar sobre filmes recentes, filmes que estão sendo feitos agora. Então, eu vou falar de um filme super famoso. Para quem não assistiu, ou para quem já assistiu, mas não parou para pensar muito nele,
eu vou escolher Bacurau, porque é um filme brasileiro, que eu usei um pouco na minha tese para falar sobre pensamento decolonial. Eu acho que é um filme interessante, porque pensando em personagem, né? O Renato estava falando muito dessa coisa da construção do personagem, né? Eu acho interessante em Bacurau como não existe protagonista, como todo mundo é protagonista. A cidade de Bacurau é a protagonista. Então, eu acho que Bacurau traz uma mensagem de coletividade muito bonita, que a gente começou a parar para pensar só agora, depois da pandemia. Começar a entender que você não é um só, que você não está sozinho no mundo, que tem que ser feita essa viagem ao outro, mas não só essa viagem ao outro, como entender que a gente só existe e está aqui pelo outro e vice-versa. Então, para fugir um pouco desse individualismo demasiado aí que a internet coloca a gente. Porque a internet une e separa, né? Une a gente que está conversando aqui agora, que nunca se viu pessoalmente, nós três, isso é maravilhoso, é mágico e poderoso. E aí também, ao mesmo tempo, separa em alguns outros sentidos. Então, em relação à filosofia, eu diria para assistir Bacurau, se já assistiu, mas não parou para pensar muito, dá uma lida mais aprofundada sobre esses comentários mais filosóficos sobre o filme, que ele traz esse pensamento, né, decolonial, que é muito interessante. Se você ainda está na escola e ainda não chegou ainda no pensamento decolonial, vai lá dar uma olhada, que eu acho que provavelmente já, né? Que essa geração tá incrível, essa geração tá muito melhor do que a nossa, né, gente? Ela tá bem mais à frente. Então, a gente está falando aqui de um. Como é que é aquele ditado que a gente fala em português? Como é que é do bolo? Como é que é? Você veio com fubá, eu já estou voltando com bolo. Tipo isso aí. Essa geração tá assim, né? A gente está indo com fubá e elas já estão voltando com bolo. Pronto. Então, fica a minha dica Bacurau, porque eu acho super potente. E para quem gosta de sci-fi, Bacurau também é um pouco sci-fi. Eu acho que o Bacurau está iniciando aí um movimento no cinema brasileiro, que é um movimento de, vamos dizer assim, mexe muito com cyberagreste. Para quem não conhece esse movimento cyberagreste, Tupinipunk, tem toda uma vibe de um futurismo brasileiro. Então, de uma ficção científica brasileira no Nordeste, né, em outras partes. Então, assim, fica essa dica aí para pensar o Brasil do futuro, o povo do futuro. É uma união com a tradição e com o passado. Eu acho isso bonito. Legal, Bacurau. Renato, seu filme favorito relacionado à filosofia, por quê? Pois é, a Larissa estava falando que da dificuldade. É difícil mesmo você. Eu não tinha achado uma resposta, porque eu gosto de ser surpreendido, sabe? Me dê uma boa história. Conte uma boa história, sabe? E, se possível, com um bom plot, sabe? A nível sexto sentido, entendeu? Que você fala, uau, né? O que aconteceu aqui? Então, assim, eu de verdade eu não vou saber te falar, responder essa pergunta. Porque eu gosto de boas histórias. Então, se você se surpreende, se você dá para o público uma boa história, ele vai se envolver com ela e você vai conquistar o público, você vai conseguir conversar, dialogar com ele, né? E eu tava pensando aqui, poxa, que filme, né? A Larissa indica um filme. Cara, quanto tem... Nosso cinema tem tanto filme bom, né, Larissa? Tanto filme bom aqui no filme nacional. Eu gosto de ir mais para trás, assim, né? Os filmes, os mais antigos. Antigos, né? Digo assim, sei lá, eu lembrei aqui do Alto da Compadecida, sabe? Mas eu queria deixar um filme. Não é um filme brasileiro, tá? Mas enfim, vou deixar dois, tá? O Alto da Compadecida. Não tem problema, não. Pode ser internacional também, tem que ser de toda a parte do mundo. E o Alto da Compadecida, nós temos Ariano Suassuna, né? Foi com base no livro dele. E eu queria deixar também Os Miseráveis, mas Os Miseráveis, se não me engano, é de 1980. É o de 79. É o interpretado pelo Liam Neeson. Esses dois filmes, se vocês querem entender sobre... porque os filmes eles são cheios de conflitos, sabe? E esses conflitos existem porque os personagens têm visões diferentes. Os personagens têm visões. Por isso que os filmes, as histórias, elas estão cheias de conflitos. O antagonista quer uma coisa, o protagonista quer outra coisa. Então, eles entram em conflitos. Então, são duas visões ali que estão entrando num embate ali, né? E, então,
enfim, deixa esses 2 filmes aí para quem gosta de filmes com essa pegada desse tipo de filme. E, enfim, professor, eu não tenho uma resposta específica assim, mas, porque é muito difícil mesmo, a gente achar um filme que fala, nossa, esse aqui é minha paixão, esse aqui enfim, então eu vou deixar essas 2 indicações. Pessoal, eu sou completamente oposto a vocês. Eu gosto de controlar as coisas, saber, não ser tanto surpreendido. Então, acerca da filosofia, tem vários filmes sobre a vida dos filósofos. Por exemplo, Sócrates, Agostinho, Cartesius, do René Descartes, ou Descartes, como vocês preferirem. Então, tem vários filmes que mostram a vida do filósofo, dá para a gente tirar uma base por ali. E tem outros filmes, quando a Larissa falou da mãe, tem um filme que chama Mother, acho que vocês já devem ter assistido. Uau! Ele faz uma crítica à natureza muito profunda. Assisti o filme uma vez, tive que assistir assim, outras 3 para de fato entender e depois lendo comentários. Muito legal, muito bom. Esse cinema do Bergman e do Lars von Trier também trazendo críticas profundas. Bergman é para começar é para começar sofrendo. Se tiver adolescente assistindo, é o momento certo, porque foi assim que eu comecei no cinema. Para começar comecei assistindo um filme de Bergman, vocês vão sofrer, é só sofrimento, mas é bom. Sofre, aprende existencialismo e segue em frente. Eu falei mais filmes assim, contemporâneos, mas for para filme antigo é Bergman, né? Que era um ser humano horrível, mas filmes maravilhosos. Gosto. Não está aqui para se defender, brincadeira. Também Poderoso Chefão, para ler Maquiavel, estudar Maquiavel, acho um filme interessante, apesar de que às vezes os meninos não têm tanta base assim, mas é um filme muito interessante para se pensar. Então é uma variedade de possibilidades. Nosso tempo venceu, pessoal. Gostaria de agradecer enormemente vocês e já passo para as palavras finais. Renato, suas palavras finais, por favor. Bom, é uma pena que, né, a live só pode durar 1 hora, né? Enfim, acho que é o tempo do programa, mas a gente poderia fazer isso outras vezes, né? Eu acho muito legal essa troca de conhecimento, Larissa. Parabéns, eu gostei muito de te ouvir, muito legal. E espero que uma cineasta, você venha para cá para fazer muitos filmes aqui, para levar o. Inclusive, tem um filme que no Brasil, né? Tem um filme que o Brasil vai representar o Brasil no Oscar, né? Muito legal isso. Quem sabe um dia a gente representa, né? Também o Oscar o Brasil no Oscar. Então, assim, foi muito interessante. Agradeço, professor, por ter me chamado, por ter convidado. E acho que a mensagem que eu deixo procure entender as visões, sabe? As visões por trás. Então, existem várias visões. E aí sem preconceito nenhum. Leia os filósofos, leia a Bíblia, enfim, leia os diversos pontos de vista. Porque, para quem vai escrever um roteiro, ele tem que entender os pontos de vista, né? Porque os personagens, seja o vilão, o antagonista, etc., o protagonista, eles vão sair, eles vão ter um ponto de vista, eles vão ter uma visão de mundo. Então, se o autor ou roteirista ele consegue entender a visão que ele quer colocar naquele personagem, a identificação com o público vai ser assim, vai ser muito boa, vai ser necessária, né? Porque é algo necessário. Então, palavras finais, leiam as visões, leiam os pontos de vista. Entendam. Renato, pode falar. Não, é isso mesmo, finalizando. Achei muito interessante que você falou assim, Larissa, adorei te conhecer, professor, obrigado por ter chamado, tá? O prazer foi todo meu, muito obrigado, Renato. Larissa, suas palavras finais. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente, foi muito maravilhoso. Obrigada, Lucas, obrigada, Renato. Muito gostoso, me sinto mais pertinho do Brasil quando estou conversando entre os meus aqui, falando esse português gostoso, cheia de sotaque, vocês com sotaquezinho gostoso de vocês também de ouvir, muito bom. Bem, não deu tempo, foi o que o Renato falou, daria para a gente estar falando muito mais, daria para estar indicando mais filmes feitos por mulheres, então a minha dica vão assistir filmes, vão conhecer mais de filosofia, mas sobre filósofas também, sobre mulheres cineastas, porque todas elas são maravilhosas e elas estão desde o início da história do cinema, né? Nem agora não, é desde o início da história do cinema que elas já estavam lá, e na filosofia também, só que esquecidas. Então vai ficando essa dica aí para vocês darem mais uma olhada aí por essas produções incríveis que estão sendo feitas por mulheres também. E se joga,
se joga. Eu sei que assusta. Quando a gente pensa em cinema, acho que é mais fácil se jogar, porque diariamente a gente está ali assistindo as séries, assistindo os filmes, mas você nunca revisita eles, né? Foi o que eu falei. Às vezes você já assistiu o Auto da Compadecida, e estou falando errado. Mas hoje você já assistiu Bacurau, você já assistiu O Silêncio dos Inocentes, mas foi há muito tempo atrás. Ou Os Miseráveis, já ouviu falar, mas não, se permita ver coisas que você talvez normalmente não assistiria. Se desafia um pouco. Essa deseducação, essa desterritorialidade é muito importante para você sair do seu eixo, que é o que a gente está tentando. E boa sorte nessa jornada filosófica e cinematográfica para quem está assistindo. É isso. Se joga. Boa palavra. Se joga. Muito obrigado, pessoal. O prazer foi todo meu de ter vocês aqui. Foi um prazer conhecer. Quem sabe, de repente, algum acaso da vida a gente se encontra presencialmente. Quem sabe, né? Eu já ouvi uma certa parábola, certa vez, que dizia assim: duas pessoas vinham em lados contrários da rua. Cada um tinha um pão. Elas trocaram um pão e saíram com sabores diferentes. Certas vezes, umas pessoas que nunca tinham se visto se encontraram e começaram a conversar sobre a vida. Elas trocaram o quê? Pode ser que parecesse nada, mas no fundo elas trocaram muitas ideias. E essas ideias, elas fervilham, elas transformam e mudam a nossa realidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. É incrível essa capacidade humana de elevar-se além de si mesmo. Muito obrigado. Até a próxima experiência, pessoal.